Mas eu quero já convidar-lhes para uma meditação na palavra de Deus, no texto que temos lido essa noite, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, onde nós formulamos o tema como o ladrão da noite. Esses dias temos ouvido muitos irmãos falar a respeito da vinda do Senhor. Os acontecimentos, tudo nos mostra que Cristo já volta. Me veio esse texto da palavra de Deus, já que na última sexta-feira falamos aqui sobre o princípio das dores, e meditando sobre o ladrão da noite, me veio a seguinte indagação: para quem Jesus irá como ladrão da noite? Será que a palavra de Deus nos faz entender que Jesus irá como ladrão da noite para a igreja ou para os incrédulos? Jesus irá como ladrão da noite para quem está preparado ou para quem está despreparado? Então, nesse texto bíblico, nós vamos encontrar argumentos que nos farão entender esta verdade. Mas eu queria voltar à sua memória, você que, como eu, nascemos na década de 60, ou mesmo na década de 70, era um período em que muito se falava na vinda de Jesus. Eu lembro-me, como criança, os hinos que eram cantados sempre eram falando da vinda de Jesus. Nos púlpitos, sempre estava escrito nas toalhas: Jesus vem breve. Se ouvia mensagens poderosas sobre o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas se converteram a Cristo, muitos jovens foram chamados para a obra de Deus. Deus levantou um exército de obreiros e de missionários naquelas décadas. Mas, amados, o que nós podemos observar é que com o passar do tempo, não mais se falou da vinda de Jesus. Mudaram-se os hinos, mudaram-se as mensagens. Em algumas igrejas até tiraram o Jesus em breve, colocaram outra mensagem, outra palavra. Mas agora os acontecimentos estão fazendo com que a igreja volte, seja despertada a meditar outra vez no arrebatamento, na vinda de Jesus. E aí outras perguntas vêm ao nosso coração. O arrebatamento da igreja tem sinais ou está diretamente assim ligada com essa questão do ladrão da noite? Ou para quem Jesus virá como ladrão da noite? Medite comigo nesta palavra. A ideia do ladrão em relação à vinda de Cristo é usada pelo menos 7 vezes no Novo Testamento. São Mateus 24, 43, São Lucas 12, 39, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, depois na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, Apocalipse 3 e 3 e depois Apocalipse 16 e 15. Nessas 7 referências nós encontramos a expressão ladrão da noite. Mas será que Jesus estaria se apresentando para a igreja como ladrão da noite? Nós entendemos que até Jesus, ao falar em São Mateus capítulo 24, ele disse que se o dono da casa soubesse
a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Falando da iminência da sua vida. Falando exatamente da brevidade da sua vida. Mas, queridos, no transcorrer dos textos bíblicos, nós vamos descobrir realmente para quem Jesus virá como o ladrão da noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós encontramos, a partir do versículo 1, quando o apóstolo São Paulo começa a descrever essa mensagem, ele diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2: porque vós mesmos bem sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. É interessante a gente estudar a palavra e observar que no capítulo 4, a partir do versículo 16, 17, o apóstolo falava do arrebatamento da igreja, quando ele disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E ele vai falando a respeito daqueles que já dormiram no Senhor. Fala que nós que estivermos vivos seremos arrebatados. No capítulo 4, o apóstolo realmente está falando do arrebatamento da igreja. Mas no capítulo 5, nós percebemos que há uma mudança de tom. A palavra peride no grego aí, que inicia o capítulo 5, mostra que Paulo deixa de falar no arrebatamento e vai falar agora no dia do Senhor. E o tom da mensagem na carta diz respeito a um período de julgamento sobre a face da terra. Na verdade, arrebatamento da igreja é para os salvos. A vinda de Jesus em glória, a bendita esperança da vinda do Senhor, nas palavras do apóstolo, em primeiro lugar, é para encorajar a igreja à evangelização. Nós encontramos em Marcos capítulo 13 e o verso 10, o Senhor Jesus dizendo ali: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E no contexto desse versículo, Jesus fala assim da sua vinda gloriosa. Então, quando Jesus fala na sua palavra de arrebatamento, nunca é no sentido de julgamento, mas é no sentido de despertar a igreja, de manter a sua igreja alerta, de manter a sua igreja trabalhando, sua igreja despertada. Por exemplo, nesse versículo de São Marcos 13, 10, Jesus vem falando de uma série de acontecimentos que iam se dar antes da sua vinda, e ele diz que a igreja precisa pregar o evangelho. A bendita esperança da vinda do Senhor, além de encorajar a igreja para a evangelização, vem também para tirar o temor do coração do crente. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, nós encontramos quando se diz: não se turbe o vosso coração. O que é não turbar o coração? É não manter o coração exatamente sem paz, sem tranquilidade. A palavra no original tem a ver com uma confusão mental. E Jesus está demonstrando a sua igreja, e ele começa dizendo: não fiquem turbados, não fiquem perturbados os vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. No versículo 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Veja que o tom da mensagem de Jesus com relação à sua vinda são palavras
de despertamento, são palavras de paz, são palavras de alegria para a igreja, são palavras de esperança. Eu só entendi esse texto de São João, capítulo 14, quando estive no Oriente e pude ver como é a casa do Pai que Jesus se referia. Pois lá no Oriente, especialmente entre os palestinos, cada filho que nasce, o pai já prepara uma casa para ele morar. E quando Jesus estava falando, na casa de meu pai há muitas moradas, ele estava nos revelando um segredo, que para cada crente no céu já há um lar, uma casa preparada onde nós vamos morar. No dia que você nasceu de novo, no dia que você se tornou filho de Deus, na casa de meu pai já foi preparada uma morada para você. Glória a Deus. E Jesus continua dizendo no versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Veja aqui o tom de Jesus em relação à sua vinda para com a sua igreja. É uma palavra de esperança. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando na palavra de Deus se fala em relação à vinda de Cristo, a bendita esperança da vinda de Jesus, é para encorajar a igreja para a evangelização. É para que a igreja tire o temor do seu coração. Em terceiro lugar, é para dar firmeza à igreja com relação a este momento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, nós encontramos quando ele disse, no momento. Essa expressão no momento quer dizer num átimo de tempo, em milésimos de um segundo. Foi o tempo menor que o apóstolo encontrou para descrever a velocidade da vinda de Jesus. E ele disse para os crentes, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui a palavra do Senhor está dando firmeza para a igreja, mostrando que o arrebatamento da igreja é algo glorioso. No versículo 51 diz, eis que eu vos digo um mistério. Mistério é algo oculto, que só está revelado para a igreja. E no versículo 58, quando o apóstolo está fechando esse capítulo, ele vai dizer para a igreja, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, em todos os textos que a palavra nos fala a respeito da vinda do Senhor, a bendita esperança da vinda do Senhor é ou encorajando a igreja para a evangelização, ou para tirar o temor do coração dos crentes, ou para dar firmeza à igreja, para a igreja se manter firme na fé, ser firme, ser constante, sabendo que o nosso trabalho, que a nossa luta não é vã no Senhor, mas teremos uma recompensa. Louvado seja o nome de Jesus. Em quarto lugar, sempre que a Bíblia fala do arrebatamento da igreja, é para trazer consolação, especialmente aqueles que têm o coração partido pela perca de um ente querido. O apóstolo fala do arrebatamento da igreja, fala que nós devemos estar preparados sim, mas no final ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a vida do Senhor para nós é algo que nos consola, é algo que nos encoraja, é algo que vem para nos dar firmeza, mas também para purificar o nosso coração. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, ele disse, olha, ensinando-nos, ou educando-nos, como diz na NVI, que renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente,
No versículo 13 ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança. Que é aguardar a bem-aventurada esperança? É aguardar a vinda gloriosa do Senhor. Então o apóstolo dizia: vivam aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, quando a palavra de Deus nos fala sobre arrebatamento da igreja, está chamando a igreja, está convidando a igreja para se encorajar para fazer a obra. Está convocando a igreja para tirar o temor do coração, não ficar turbado, não ficar confuso, mas pelo contrário, ter firmeza em servir ao Senhor, sabendo que o arrebatamento vai acontecer. E aqueles que servem ao Senhor, que são firmes, que são constantes, que são sempre abundantes na obra, vão receber a sua recompensa. A palavra ainda nos consola e ainda nos chama à santidade, para aguardar essa bem-aventurada esperança. Então, no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele nos fala de arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Aquele mesmo Senhor que nasceu lá, nas campinas de Belém, que viveu entre os judeus, que fez milagres, que fez maravilhas, mas que depois terminou o seu ministério, foi à cruz, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu. O mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido. O que é o alarido? A palavra alarido, ela é usada na língua original do Novo Testamento para um capitão despertar o seu exército e partir para a batalha. Para um comandante de um navio despertar a tripulação. É uma palavra de ordem, que é exatamente o que o Espírito Santo nos revela. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Descerá do céu após uma palavra de ordem. Se você me perguntasse nessa noite: pastor Jairo, o que é que está faltando para Jesus voltar? Eu lhe responderia sem dúvidas: os sinais estão cumpridos, as profecias estão reveladas, só falta a ordem. Só falta o pai dizer: meu filho, levanta e desce, vai buscar a tua noiva. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, é a palavra de Deus que nos dá esta segurança. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Então, no capítulo 4, o apóstolo está nos falando a respeito de arrebatamento. Mas no capítulo 5, John MacArthur, ele diz uma coisa interessante. Há uma mudança de tom, há uma mudança de assunto. Capítulo 5, quando o apóstolo fala no dia do Senhor, ele não está falando mais de arrebatamento da igreja. Isso aqui agora não é mais para a igreja. Quando ele diz que o Senhor virá como ladrão da noite, o apóstolo já está falando em um período de julgamento sobre os incrédulos, sobre aqueles que não levarem a sério a vinda do Senhor Jesus. É um período de julgamento, o dia do Senhor. Amados, isso é tremendo. No versículo de número 3 desse capítulo 5, olha o que o apóstolo disse: pois que quando quiserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Veja que o apóstolo traz a figura de uma mulher grávida, que está já para dar à luz, já sentindo as dores de parto. E as mulheres que entendem melhor da matéria podiam explicar aqui como acontecem as dores de parto. Elas vão vindo, uma após outra, e à medida que vai se aproximando o nascer da criança, é mais rápido que vem as dores de parto.
Pois é o que o apóstolo está falando a respeito da vinda do Senhor. Vai começar como dor de parto, vem um aperto, depois vem outro aperto, depois vem outro aperto, depois vai desencadear uma série de apertos. Como aqui está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas diz, isso se dará quando os homens estiverem dizendo que há paz e segurança. Nós que estudamos a palavra de Deus sabemos que antes do arrebatamento da igreja não haverá esse período de paz e segurança. Mas após o arrebatamento da igreja, se levantará o anticristo e ele tentará promover um período de paz e de segurança sobre este mundo. Quando eles estiverem pensando que aí vai reinar a paz, que aí vai reinar a segurança, é aí que exatamente vai desencadear-se um período de dores mais agudas, para exatamente a terra receber a vinda em glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, incrédulos descritos no versículo 5, eles são descritos como aqueles que são das trevas, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A partir desse versículo, Paulo vai fazer uma diferença. Ele diz, olha, esse assunto aí, do dia do Senhor, do julgamento do Senhor, não é para a igreja, não é para os filhos da luz. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. O que é que o apóstolo está dizendo? Que a igreja anda na luz, a igreja anda de dia. Jesus disse, São João 8:12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então Paulo faz aí uma diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Meus amados irmãos, e a partir daí nós vamos ver uma diferença no versículo 6. Olha o que o apóstolo vai dizer. Nós, como filhos da luz, o que devemos é não dormir, é estar acordado. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então o apóstolo vai deixar claro aí que há uma diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Entre os que andam de dia e os que andam de noite. Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Você já pode estar fazendo aí a sua análise, a sua reflexão. Você é filho da luz ou é filho das trevas? Você está andando de dia ou está andando de noite? O julgamento do capítulo 5, o dia do Senhor, é para os filhos das trevas, é para os que andam de noite. Os filhos da luz, os filhos do dia, é para andar acordado. Mas os que estão nas trevas estão dormindo. Os que dormem, dormem de noite. Os filhos das trevas se embebedam. Os que se embebedam de noite. Então você já pode fazer aí a sua reflexão e tirar a sua conclusão. Eu sou filho da noite ou sou filho do dia? Eu sou filho da luz ou eu sou filho das trevas? Amados, é muito sério. Versículo seguinte. O apóstolo Paulo vai dizer, mas nós que somos do dia, ele aí agora vai nos dar uma recomendação. Nós que somos do dia, o que é que nós devemos ser? Devemos ser sóbrios, sobriedade, devemos ter equilíbrio, devemos ser pessoas equilibradas, moderadas, nem um extremo nem outro. E olha, se já houve um tempo em que a igreja precisa de sobriedade, se chama agora. Equilíbrio, sobriedade, moderação, nada de extremo, não, permanecer sóbrio, sem permitir que perca
a sensatez, mas sempre sensatos, sem permitir que algo venha embebedar a sua mente, porque nesses dias são tantas fake news, são tantas ideias malignas, são tantos pensamentos maléficos, são tantas investidas, que se o crente não permanecer sóbrio, ele vai perder a sua carreira, ele pode perder a sua fé, ele pode perder a sua paz, ele pode perder até a sua esperança. Então o apóstolo diz, olha, nesses dias, o que vocês devem fazer é ter sobriedade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Olha que expressão o apóstolo vai usar. A expressão da vestimenta de um soldado romano, que se vestia de couraça para se proteger de setas, para se proteger de flechas, para se proteger de dardos inflamados. E Paulo disse, igreja, nesse tempo que vocês devem é ser sóbrio e se vestir da couraça da fé e do amor. Meu querido irmão, chegou o tempo da igreja se vestir da couraça da fé e do amor. Se proteger, como o soldado que se vestia de couraça para se proteger da seta, das flechas, dos dardos. São muitos os dardos inflamados do maligno. Você está em casa esses dias, eu creio que você tenha observado como o inimigo está jogando dardos inflamados na vida dos crentes, na vida das pessoas. E se você não estiver, se eu não estiver vestido da couraça da fé e do amor, não venceremos. É preciso estar vestido com esta couraça, com essa proteção. Glória a Deus, a couraça da fé e do amor, da caridade. Precisamos fazer o bem, precisamos ser generosos, precisamos mostrar a nossa fé, o nosso amor. Chegou o tempo, chegou o momento. São momentos que antecedem o arrebatamento da igreja. E tendo, disse mais o apóstolo, tendo por capacete, a esperança da salvação. O soldado romano usava o capacete para se proteger os seus ouvidos, seus olhos. Quando o apóstolo fala que o crente precisa do capacete da esperança, é porque em tempos difíceis como esse, a esperança serve para mim e para você como um capacete para proteger a nossa mente de maus pensamentos, de maus ideias, de ideologias malignas, de heresias, de tantas coisas maléficas que aparecem para minar a mente e descer para o coração do crente, mas que possamos estar protegidos com o capacete da esperança da salvação. Amados, no versículo número 9, o apóstolo vai dizer, porque Deus não nos destinou para a ira. Eu acho lindo a palavra aí, Deus não nos destinou. Destinou, a palavra é teto no grego, é mais suave do que predestinou. Deus não nos destinou. Nós não fomos destinados, muito menos predestinados para a ira. Não. Os salvos, a igreja está destinada para o céu. A igreja está destinada para morar com Jesus. Nós não fomos destinados para a ira. A igreja não suportará a ira de Deus que virá sobre este mundo. O que está acontecendo, amados, é apenas o princípio das dores. Para a igreja se acordar, aqueles que estão dormindo, para se levantar, glória a Deus, para estar sóbrio, para vestir a couraça da fé, da caridade, tomar o capacete da esperança e estar pronto para a batalha final.
mas Deus não nos destinou para a ira. Descanse, a igreja não passará pela grande tribulação. Eu já ouvi esses dias alguém dizendo, já estamos na grande tribulação. Não, senhor, não, senhora. É apenas o princípio das dores. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência. Olha aqui a palavra da paciência. Eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre este mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eu creio naquilo que prego, e eu entendo, sempre entendi assim: a igreja não passará pela grande tribulação. Pastor, me dê embasamento bíblico para isso. Eu vou levar você lá para o Gênesis e mostrar que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Ló foi tirado de Sodoma antes da destruição. Noé entrou na arca antes do dilúvio. Elias foi arrebatado aos céus antes dos 7 anos de fome que veio sobre Samaria. Jesus subiu ao céu antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Então eu prego, antes que o anticristo reine neste mundo, a igreja de Jesus será arrebatada. Aleluia. Queridos, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. O Senhor nos destinou para sermos salvos. A igreja está destinada para a salvação. Isso é algo glorioso que nós devemos cada dia louvar e bendizer o nome do Senhor. Portanto, guarde essa palavra esta noite. O dia do Senhor virá. Será um dia de trevas, serão dias de angústia sobre este mundo, mas a igreja não estará mais aqui. A igreja já estará na glória celestial. O que a Bíblia quer enfatizar com esse texto do capítulo 5 é que algum dia aquelas pessoas que não se aperceberem, que ouvirem uma mensagem como essa e levar na brincadeira, naquele dia eles vão ter uma grande surpresa. Exatamente para esses, Jesus virá como o ladrão da noite. Jesus vai pegá-lo de surpresa. E olha que a Bíblia diz que nós não seremos pegos de surpresa. A igreja de Jesus não será tomada de surpresa, porque a igreja está em conexão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dizendo a todo instante: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só quem está dormindo é que não está percebido que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Mas aqueles que não levarem a sério, aqueles que acharem que é uma brincadeira, como nos dias de Noé, que ele pregava e alguém dizia: ah, nunca houve dilúvio, sai daí, velho, isso nunca acontecerá. A Bíblia diz que veio o dilúvio, pegou a todos de surpresa. Então, para que isso não lhe aconteça, para que você de repente não seja como alguém que foi roubado, que de repente saiu do seu estado normal, como um aluno que vai fazer o exame do Enem, não se prepara e é surpreendido pelas questões e não tem o que fazer porque já está diante da prova. Para que isso não lhe suceda, nesta noite acorda, desperta, Jesus está voltando. E após a vinda do Senhor, o dia do Senhor iniciará sobre esta terra. Há uma canção de um certo cantor, eu não quero mencionar aqui o seu nome. Ele diz que Jesus virá como um ladrão na noite e levará todos os que o amam. Eu queria dizer essa noite: Cristo não levará nada daqui dessa terra como ladrão. Jesus vem buscar a sua noiva, Jesus vem buscar a sua amada,
Jesus vem buscar a igreja que ele comprou e lavou com seu precioso sangue. E a igreja está aguardando esse momento glorioso com ansiedade. A igreja sabe que Jesus vai voltar. Porém, aqueles que ficarem aqui, que vão enfrentar a grande tribulação, para esses sim, a vinda de Jesus em glória, a segunda parte da segunda vinda, porque Jesus já veio uma vez a este mundo, ele virá a segunda vez em duas fases. Primeira fase, arrebatamento. Segunda fase, vinda de Jesus em glória. Quando Paulo disse aqui, está aguardando a bem-aventurada esperança, estava falando de arrebatamento. Quando ele falou do aparecimento da glória, a parousia, que diz no grego, ali ele está falando exatamente da manifestação de Jesus em glória, quando disse Apocalipse, todo olho o verá. Mas vai ser de surpresa, vai ser como ladrão da noite. E é por isso que nós estamos aqui como profetas de Deus, como homens de Deus, servos de Deus, para lhes trazer esta palavra e lhes dizer, vamos estar preparados, vamos estar sendo sóbrios, vamos estar sendo como aqueles que andam de dia, como filhos da luz, revestidos da couraça da fé. Se revista, meu irmão, da couraça da fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé nesses dias, para que a sua fé aumente. E a fé aumenta ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então ouça a palavra, busque a palavra, leia mais a palavra, para se revestir cada vez mais da couraça da fé. E tome o capacete da esperança. Não abra mão da sua esperança. Você tem uma esperança viva. Você tem uma esperança gloriosa de que Jesus vai voltar. 1 de Pedro 1 e 3, nós encontramos o apóstolo falando ali, e ele disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Você foi gerado de novo para esta viva esperança. Então não abra mão desse capacete glorioso. E saiba, a igreja está livre da ira de Deus. A igreja não passará pela grande tribulação. Que Deus ajude a cada um dos irmãos. Que possamos, esta noite, ao deitar, antes de deitar, fazer uma oração a Deus e agradecer ao Senhor por essa esperança gloriosa, por esta viva esperança que Ele tem colocado em nosso coração. É tempo de confiarmos mais no Senhor. É tempo de confiar mais em Deus e na sua palavra. É tempo de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. É tempo de oração. Continue orando, ore por nós, ore pelos pastores, ore pelos líderes da igreja, ore pelo presbitério da igreja, pelo diaconato, ore por cada um. É tempo de oração, é tempo de esperança. Não perca a sua esperança. Dias melhores virão, dias melhores virão. Se não for aqui, será na glória celestial. Mas Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que essa palavra possa falar profundamente ao teu coração.